6. Dividendos são os melhores amigos dos investidores, mas os fundos mútuos confiscam demais deles. Os rendimentos dos dividendos são uma parte vital do retorno de longo prazo gerado pelo mercado de ações. De fato, desde 1926, o primeiro ano para o qual dispomos de dados amplos sobre o S&P 500, os dividendos contribuíram com um retorno anual médio de 4,2%, representando um total de 42% do retorno anual de 10,0% do mercado de ações no período. Empresas no Brasil pagam aos acionistas, além dos dividendos, os juros sobre capital próprio, JSP, o que também contribui para a rentabilidade dos investimentos. Muitos investidores consideram o histórico de pagamento de dividendos e JSP no momento em que escolhem ações para comprar. Isso porque a variação de preço do papel pode não ser tão atraente, mas a distribuição desses ganhos torna a ação uma oportunidade interessante de alocação de recursos. Nota do editor. Uma revelação espantosa. Capitalizados por esse longo período, os dividendos deram uma contribuição quase inacreditável à valorização do mercado, excluindo a renda dos dividendos. O investimento inicial de $10.000 no S&P 500 em 1º de janeiro de 1926 teria aumentado para mais de 1,7 milhão no início de 2017. Mas, com os dividendos reinvestidos, esse investimento teria aumentado para cerca de 59,1 milhões. Essa diferença espantosa de 57,4 milhões de dólares entre 1. A valorização só do preço de mercado e 2. O retorno total quando os dividendos são reinvestidos simplesmente reflete, de novo, a magia da capitalização livre de custos, figura 6.1. A estabilidade dos dividendos anuais por ação do S&P 500 é realmente espantosa, figura 6.2. No intervalo de 90 anos começando em 1926, ocorreram apenas 3 quedas significativas. 1. Um declínio de 55% durante os primeiros anos da Grande Depressão, de 1929 a 1933. 2. Um declínio de 36% após a depressão em 1938. E 3. Um declínio de 21% durante a crise financeira global de 2008 a 2009. Esse declínio mais recente ocorreu, em grande parte, porque os bancos foram forçados a suspender seus dividendos. Os dividendos por ação no índice 500 caíram de $28,39 em 2008 para $22,41 em 2009, mas atingiram uma nova alta de $45,70 em 2016, 60% acima do pico anterior de 2008. Os administradores de fundos mútuos dão pouca prioridade à receita dos dividendos, dados o poder óbvio da capitalização dos dividendos no longo prazo e a relativa estabilidade dos pagamentos de dividendos pelas empresas. Os fundos mútuos ativamente geridos devem dar alta prioridade à receita dos dividendos. Certo. Errado. Porque os contratos de administração dos fundos mútuos sistematicamente prevêem taxas de consultoria com base nos ativos líquidos do fundo, não na receita dos dividendos. Quando os rendimentos dos dividendos no mercado de ações são baixos, como nos últimos anos, as despesas do fundo consomem uma enorme parcela da receita total dos dividendos obtidos pelos fundos. O resultado: uma proporção desconcertante da receita dos dividendos dos fundos de ações é consumida pelas despesas. Desconcertante, não é exagero. Em fundos de crescimento ativamente geridos, as despesas realmente consomem 100% do rendimento do fundo. Em fundos de valor ativamente geridos, as despesas consomem 58% da receita dos dividendos. O contraste entre fundos ativamente geridos e fundos de índices semelhantes é gritante. As despesas do fundo de índice de valor semelhante consumiram 2% do rendimento do fundo em 2016. As despesas do fundo de índice de crescimento de baixo custo consumiram apenas 4%, figura 6.3. Os fundos de ações de gestão ativa confiscam sua receita dos dividendos. Do impacto poderoso dos dividendos sobre os retornos de longo prazo, você, como quase todos os investidores, provavelmente não está sabendo desse espantoso confisco da receita dos dividendos. Como poderia saber? Embora seja possível calcular esses dados a partir dos demonstrativos financeiros de um fundo, esses demonstrativos não costumam ser faróis de divulgação plena, clara e direta. Então, por que não cogitar em um fundo de índice de baixo custo, que não tem um administrador de carteira ativo, tem uma taxa de despesas de apenas 0,04%, fornece sua parcela justa da receita dos dividendos do fundo,
e praticamente não faz nenhuma transação de ações intermediada por aqueles auxiliadores mencionados no início. Por que não? O capítulo 13 explora mais essa ideia. Não acredite apenas em mim. Um blogueiro que assina como Dividend Growth Investor entendeu minha mensagem sobre a importância dos dividendos e escreveu um artigo que ecoa minha filosofia dos dividendos. John Bogle é uma lenda dos investimentos. Li diversos de seus livros e realmente curti suas mensagens simples. Eu realmente gostei da mensagem de Bogle sobre manter baixos os custos, manter baixa a rotatividade, permanecer no rumo e manter a simplicidade. Gostei do conselho no instante em que li. Gostei em especial do conselho de Bogle sobre dividendos. Bogle é um defensor de concentrar-se nos pagamentos de dividendos e ignorar as flutuações dos preços das ações. Ele observa que o mercado de ações é uma enorme distração e que os investidores deveriam ficar de olho nos dividendos. Ele observa corretamente que os dividendos têm uma tendência ascendente regular ao longo do tempo. Isso torna os dividendos uma fonte ideal de renda confiável para aposentados. Bogle também menciona que, embora os dividendos não sejam garantidos, poucas vezes no passado eles caíram de forma mais perceptível. Eu realmente gosto dessa mensagem geral sobre permanecer no rumo, concentrar-se nos dividendos, manter baixos os custos e ignorar os preços das ações. Ele também acredita em manter a simplicidade. Bogle é contra a prática generalizada atual de desenvolver carteiras que consistem em classes de ativos 10-15, cujo único propósito é criar complexidade para gerar taxas para administradores de ativos gananciosos. Manter a simplicidade significa possuir ações e alguns títulos de dívida. Também significa não sofisticar demais e não se deixar seduzir por classes de ativos badaladas cujos méritos derivam de testes de modelos de computador.